Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conceito do direito civil que, vira e mexe, gera uma certa confusão: o penhor. E, como um aviso inicial, este é um material introdutório que foi elaborado com a ajuda de inteligência artificial, tá bem? Então, vamos juntos desvendar esse tema. Bom, vamos começar com uma cena clássica. Quem é que nunca ouviu essa frase? Ah, vou ter que penhorar minhas joias. É super comum, faz parte do nosso dia a dia. Só que, do ponto de vista do direito, essa frase não está tecnicamente correta. E é justamente essa confusão que a gente vai esclarecer agora. E aqui está o pulo do gato, a diferença fundamental. De um lado, a gente tem o penhor. Ele nasce de um acordo, de um contrato voluntário. A pessoa vai lá e entrega um bem como garantia. Por isso, o bem é empenhado. Do outro lado, a penhora. Ah, essa é outra história. A penhora é um ato forçado dentro de um processo judicial. É uma ordem do juiz para pegar um bem do devedor e garantir o pagamento. Nesse caso, o bem é penhorado. É crucial não misturar as duas coisas. Para a gente entender tudo direitinho, nosso papo de hoje vai seguir essa estrutura aqui. Vamos começar definindo o que é penhor, depois a gente passa pelas características, os tipos, as obrigações de quem recebe o bem e, por fim, como tudo isso é registrado e como termina. Então vamos lá, nossa primeira parte. O que, afinal de contas, a lei e os estudiosos do direito querem dizer quando falam em penhor? Olha que interessante a origem da palavra. Penhor vem do latim pignus, que significa punho ou mão. A ideia é exatamente essa. É como se o credor estivesse segurando o bem na mão como garantia. Então a definição é essa: um direito sobre um bem imóvel que é entregue pelo devedor ao credor para garantir uma dívida. E esse credor que fica com o bem tem o nome técnico credor pignoratício. Certo, agora que a gente já sabe o que é, vamos entender as regras do jogo. O penhor tem 3 características fundamentais, que são como o seu DNA. E esses 3 pilares são bem lógicos. Primeiro, é um direito real. Isso quer dizer que o direito está grudado no bem, na coisa, e não na pessoa do devedor. Segundo, ele é acessório. Pensa assim, ele só existe porque tem uma dívida principal. Se a dívida acaba, o penhor acaba junto. Ele não sobrevive sozinho. E terceiro, e isso é muito importante, ele é indivisível. Ou seja, mesmo que a pessoa pague 99% da dívida, a garantia continua valendo sobre o bem inteiro, até o último centavo ser pago. Não dá para liberar só um pedacinho da garantia, entende? Agora, vamos ver que o penhor não é uma coisa só. Ele tem categorias. E a principal divisão é entre o que a gente chama de penhor comum e os penhores especiais. Essa tabela ajuda a organizar as ideias. A gente pode classificar o penhor pela origem, se ele vem de um contrato ou da própria lei, ou pelo objeto. Mas a grande virada de chave, o ponto mais importante, está aqui na última coluna, com quem fica a posse do bem. No penhor comum, a regra é clara: o devedor entrega o bem para o credor. Já nos penhores especiais, a coisa muda completamente. O devedor continua com o bem. E por que existe essa exceção? Por que nos penhores especiais o devedor fica com o bem? É uma questão de lógica econômica, na verdade. Pensa num produtor rural que dá um trator em garantia de um empréstimo. Se ele tivesse que entregar o trator para o banco, como é que ele ia trabalhar para conseguir o dinheiro para pagar a dívida? Não faria o menor sentido, né? O mesmo vale para as máquinas de uma indústria ou para um veículo. O devedor precisa usar o bem para gerar renda. Ok, mas voltando para o penhor comum, aquele em que o bem fica com o credor, ele pode fazer o que quiser com o objeto? Claro que não. A lei impõe deveres bem claros. A palavra-chave aqui é esta: depositário. O credor pignoratício tem o dever de custódia. Ele precisa cuidar daquele bem com zelo, com diligência, como se estivesse guardando algo muito precioso, porque no final ele vai ter que devolver. Ele é responsável por qualquer dano que acontecer por culpa dele. E se o bem empenhado gerar alguma renda, o que a lei chama de frutos? Imagina que uma vaca foi dada em garantia, e nesse período ela tem um bezerro. O valor desse bezerro não pode ser usado de qualquer jeito. A lei cria uma fila, uma ordem. Primeiro, esse valor paga as despesas que o credor teve para cuidar dos animais. O que sobrar, abate os juros da dívida. E só depois, se ainda sobrar alguma coisa, é que vai diminuir o valor principal do débito. Para a gente fechar o ciclo de vida do penhor, vamos ver agora como ele se torna o oficial perante todo mundo e como ele chega ao fim. Não basta o contrato de gaveta. Para que o penhor tenha efeito contra terceiros, para todo mundo saber que aquele bem está garantindo uma dívida, ele precisa ser registrado. A regra geral é levar o contrato no cartório de títulos e documentos. Mas atenção, para o penhor rural e pecuário, a regra é diferente. O registro tem que ser feito no cartório de registro de imóveis. E como o penhor acaba?
Bom, a forma mais comum e, digamos, feliz é com o pagamento da dívida. A obrigação principal some e o penhor, que era acessório, some junto. Mas ele também se extingue se o bem for destruído, por exemplo, ou se o credor simplesmente abrir mão da garantia, além de outras situações mais técnicas previstas em lei. E para a gente fechar, fica uma provocação para a gente pensar junto. O penhor é um instituto super antigo, pensado para bens físicos, coisas que a gente pode pegar na mão. E agora, nesse mundo de criptomoedas, NFTs, de ativos digitais, como o conceito de penhor se adapta? Como se dá a posse de um ativo digital para garantir uma dívida? É um desafio e tanto que o direito vai ter que encarar. Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia e até a próxima!